Quero saudar a Igreja Presbiteriana Independente de Cornélio Procópio nessa noite, louvando a Deus pela oportunidade de estar com vocês, por podermos partilhar um pouquinho da palavra do Senhor deste modo diferente, nesses dias diferentes, esperando que a mesma e conhecida e maravilhosa bênção do Senhor estejam com todos vocês. Logo que o reverendo Alessandro me convidou, a quem eu agradeço, juntamente com os presbíteros que compõem com ele o conselho, logo que ele me convidou para estar com vocês nesta ocasião, me veio aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. E o tema da nossa reflexão é desfrute do cuidado e do livramento do Senhor. O texto é 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 9 a 18, e diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meio da pregação, fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui, então, libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, dentre os textos bíblicos, muitos textos bíblicos que registram situações adversas e que registram como os servos do Senhor enfrentaram esses momentos de dificuldades, quero destacar este episódio da vida de Paulo. A semelhança do momento adverso e inusitado que todos nós estamos vivendo nesses dias, o apóstolo Paulo também estava em isolamento, mas em uma prisão em Roma. Ele enfrentava um processo judicial difícil e injusto que já se arrastava por muito tempo. E nesse texto, Paulo nos mostra como ele procurou desfrutar do cuidado e do livramento do Senhor, e nos mostra também como você e como eu podemos desfrutar deste mesmo cuidado e livramento do Senhor nesses dias. Como então, queridos, podemos desfrutar do cuidado e do livramento do Senhor à luz desse texto de 2 Timóteo? Em primeiro lugar, reconheça o valor de quem está com você. Reconheça o valor das pessoas que estão com você. É isso que 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 9 e 11, nos lembram. Diz assim: procura vir ter comigo depressa. E o 11, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Perceba, queridos, que Paulo, embora estivesse preso, contava com a presença de Lucas ainda. Os demais companheiros, colegas de ministério, já não estavam mais com ele. E Paulo aqui ainda insiste para que Timóteo fosse visitá-lo logo e levasse Marcos consigo. Quem eram esses irmãos? Lucas era o médico, companheiro de longa data, que certamente cuidava de Paulo e da sua saúde. Timóteo era seu discípulo de Paulo,
e seu filho na fé, cuja presença lhe traria certamente alegria e ânimo. Marcos, primo de Barnabé, de quem Paulo havia se separado no passado, agora já reconciliados, Paulo o quer também junto de si, porque diz que Marcos lhe era muito útil ao ministério. O apóstolo aqui, queridos, reconhece que as pessoas que estão com ele têm valor. Ele valoriza esses irmãos e quer esses irmãos junto dele para abençoá-los e para que eles também o abençoem. A presença deles trará e traria alegria, conforto e forças para Paulo prosseguir no seu isolamento, na sua prisão, naquele tempo que ele estava vivendo. Da mesma forma, queridos, você e eu podemos desfrutar da presença das pessoas que estão ou que podem estar conosco nesses dias de isolamento. Talvez não de um modo presencial necessariamente, mas a possibilidade também de estarem essas pessoas virtualmente em contato com os irmãos, vocês também com eles, ou mesmo por telefone. Seja qual for a forma, podemos estar juntos dessas pessoas queridas. E esta é uma oportunidade, nestes dias, que Deus está nos dando para abençoar essas pessoas, para sermos abençoados por elas. Nada de novo. Essa é a nossa missão, a comunhão, a vida com as pessoas, com os irmãos, abençoando uns aos outros. Prática essa que muitas vezes, no corre-corre do dia a dia, do mundo que vivemos no passado, esquecíamos, ou talvez não dessemos a devida importância. Mas nesses dias isso se torna mais claro, mais evidente e também mais necessário. É uma oportunidade de proporcionarmos uns aos outros alegria, conforto e forças para prosseguir adiante. A segunda orientação que esse texto nos dá é a seguinte: use os recursos disponíveis. Essa orientação está nos versos 13 do texto aqui de Timóteo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Os bíblicos, ou os comentaristas bíblicos, dizem que quando Paulo escreveu essa carta a Timóteo, o inverno estava próximo. E Paulo, então, pede a Timóteo que, quando viesse visitá-lo, trouxesse a capa que ele havia sido em Troade, na casa de Carpo. Uma capa. Qual importância isso teria? Uma capa, naquela época, era uma espécie de sobretudo, de um poncho, feito de uma peça só, por onde só se passava a cabeça, feito também de lã grosseira, usada para proteger do frio e para proteger da chuva. Paulo pede também, juntamente com a capa, que Timóteo lhe traga os livros e, diz o texto, especialmente os pergaminhos. Certamente esses livros eram livros de que Paulo gostava e queria lê-los ou relê-los mais uma vez. Os pergaminhos possivelmente eram trechos do Antigo Testamento aos quais ele queria ter acesso mais uma vez. Enfim, o objetivo de Paulo aqui era proteger-se do inverno com a sua capa e era também ter o consolo e o ânimo que a leitura de um bom livro e a palavra de Deus trazem em qualquer momento, sobretudo em momentos de tribulação. E diante disso, queridos, desse pedido do apóstolo Paulo, pedindo a Timóteo a sua capa, seus livros e o pergaminho, eu pergunto para você, você tem usado a sua capa? Você tem usado os recursos necessários e disponíveis para a sua proteção nesses dias de pandemia, nesses dias de inverno que vivemos?
Você sabe tudo aquilo que você já tem ouvido, que é possível e que é necessário para a sua proteção. E a palavra do Senhor está nos dizendo nessa noite: use a sua capa, proteja-se com os recursos que estão à sua disposição e que são necessários. Também uma outra pergunta: você tem lido bons livros nesses dias de isolamento? Você tem estudado, lido a palavra de Deus diariamente? Ou você tem gasto muito tempo ouvindo só más notícias? A dica, o melhor é que você e eu façamos uso de leituras de bons textos, de bons livros e também e bastante da palavra de Deus. Tenha plena certeza de que o Senhor quer que você use os recursos necessários para a sua proteção e também quer fortalecer você e animá-lo por meio de boas leituras e pela leitura da sua palavra, da palavra de Deus. Em terceiro lugar, para você desfrutar do cuidado e do livramento do Senhor, esse texto deseja que nós lembremos que a nossa esperança está em Cristo e em seu reino. Lembre-se, então, de que a nossa esperança está em Cristo e em seu reino, e Ele está conosco. O apóstolo diz no início e no final do verso 17 e também no verso 18, justamente o seguinte: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Lembre-se de que a nossa esperança está em Cristo e no seu reino. Eu entendo, meu querido e minha querida, que um dos ensinamentos que podemos aprender nesses dias de caos é que, se nós cremos em Cristo Jesus, precisamos definitivamente entender que o nosso reino não é deste mundo. Tudo aqui, inclusive nós, é passageiro. Todos nós somos passageiros aqui. Coisa alguma ou pessoa alguma tem respostas definitivas. Esse é um tempo que possivelmente veio para nos tirar da ilusão de que nós temos o controle sobre as situações. Não temos. Estamos neste mundo, queridos, por um breve espaço de tempo e não sabemos ao certo quanto tempo temos, se pouco ou se muito. O fato é que, com pandemia ou sem pandemia, nossa esperança deve estar em Cristo. Tão somente, e não em mais nada ou em mais ninguém. Deus pode nos chamar, se assim for a sua vontade, à sua presença nestes dias, ou não, ou em dias outros distantes, mas precisamos continuar, de qualquer forma, continuar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esta era a convicção de Paulo. Ele estava preso, já havia obtido vitórias no processo judicial que enfrentava, esperava futuras vitórias. Entretanto, não era isso que lhe dava tranquilidade e segurança. Mas o que lhe dava tranquilidade e segurança era a certeza de que Jesus estava com ele e o levaria em segurança ao seu reino celestial. Deus, então, queridos, quer que você desfrute do cuidado e do livramento que Ele proporciona por meio das pessoas que estão próximas a você. Faz isso, aproveite isso, deixe que elas o abençoem, abençoe-as também. Deus quer lhe proporcionar cuidado e livramento por meio da leitura da sua palavra, pela leitura de bons livros.
E também Deus quer lhe cuidar e lhe livrar, mediante a convicção de que a nossa esperança, de que a sua esperança e a minha esperança estão somente em Cristo Jesus. Quero finalizar deixando com você algumas porções da palavra do Senhor. O Salmo 133, versos 1º e 3º, nos dizem assim: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, ainda que virtualmente, poderíamos acrescentar, porque ali ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Lamentações, capítulo 3, verso 21, e Filipenses 4, 8. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que nos dá esperança? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama. E ainda, Evangelho de João, capítulo 14, do 1º ao 3º verso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Jesus falando. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Deus abençoe você. Deus o conduza em vitória, desfrutando do cuidado e do livramento que o Senhor proporciona. Amém? Deus o abençoe. Um forte abraço. Que a paz do Senhor esteja com todos.